Niilismo é essa ideia que perturba as mentes mais saudáveis desde ali o século XVIII, o século XIX, que ganhou sua fama graças ao primeiro hipster da filosofia, nosso querido Nietzsche. E o que seria o niilismo? Bom, eu vou dar um resumo muito resumidinho aqui, mas vocês podem encontrar toda a temática niilista, seja na própria obra do Nietzsche, em Dostoiévski, Joseph Conrad, Albert Camus, nos filmes do Woody Allen. Tem muita gente que fala sobre niilismo muito melhor do que eu vou falar aqui, mas vou dar meu pitaco também. E a grande angústia niilista ela é comum a todos. A ideia de que nossa vida não tem sentido, de que a verdade não existe, de que nós nada mais somos do que invólucros de carne destinados ao nada. E é claro que de certa forma é fácil nós defendermos uma posição anti-nihilista no conforto de nossos lares, ou de nosso bunker, quando tudo está bem na nossa vida e quando você simplesmente não tem lá muitas preocupações. O grande ponto é que de certa forma o nihilista autêntico, ele vai no cerne do problema humano e nos desafia com suas colocações. Essa é uma grande verdade. O grande pensamento nihilista, seja na literatura, seja na filosofia, ele realmente nos coloca em situações em que você tem que parar e encarar o nada de frente. E isso mostra também que, de certa forma, existe um lado muito confortável de se assumir como tendo alguma posição ideológica definida. Mas o niilismo normalmente tem duas saídas para o seu grande problema. Um é a violência e o outro é a covardia. Mas são soluções que nos desafiam também. Um exemplo do nihilista violento é encontrável em praticamente toda a obra do Dostoiévski, especialmente nos Demônios e talvez em sua obra mais conhecida, que é o Crime e Castigo, onde o personagem do Raskolnikov vai achar sentido na sua vida num ato de extrema violência. Já nos filmes do cineasta Lars von Trier, você percebe que o niilismo é um beco escuro, é um beco sem saída. O Lars von Trier, aliás, é um cineasta que eu não recomendo para todo mundo, assim, porque ele tem uma temática muito pesada, muito difícil de encarar mesmo. Por mais que ele tenha uma certa coragem de expor certos dramas humanos de forma brutal, muitas vezes, ele se acovarda em não conseguir sair daquilo. É difícil você julgar o artista nesse ponto, porque como por exemplo o Albert Camus. O Camus flerta muito com a falta de sentido, que trabalha exatamente naquilo, só que ele morre muito cedo num acidente de carro, e com isso você percebe que há uma ruptura na evolução do seu pensamento. É diferente do seu colega o Sartre, que covardemente esconde o seu niilismo por trás de uma ideologia. E como escapar dessas armadilhas niilistas? E a menos que você seja um São João da Cruz ou uma Santa Teresa d'Ávila que vão ser resgatados por Deus mesmo, acho que nós temos que nos contentar com a mão do outro. É o exemplo que temos, por exemplo, em Crime e Castigo, em que o Raskolnikov é resgatado de seu buraco graças a Sônia. E a Deus, lógico. E 3 livros que eu quero indicar aqui sobre esse problema niilista são esses aqui. Um é o Metaphysical Horror, do Kolakowski, onde o autor vai questionar a própria resposta que a filosofia dá à questão niilista. O outro é o Castelo, do Kafka, que eu considero um dos maiores escritores do século XX. E o outro livro é Eu e Tu, do Martin Buber, que pode ser uma grande resposta para a nossa solidão metafísica. Uma série que trata bem disso é a True Detective, especialmente na primeira temporada. Os 2 personagens antagônicos, em princípio, um personagem, o do Martin, que é o personagem hedonista, que vive a vida como se não houvesse amanhã, e o outro personagem, que é o Cole, que tem esse aspecto mais niilista, mais carregado. Só que é apenas com a união dos dois que eles conseguem suplantar o mal presente naquela comunidade e com isso voltar a enxergar as estrelas. Um grande cineasta que discute a questão niilista, e inclusive com um viés russo, é o Woody Allen, que pelo menos em 3 filmes eu recomendo vocês assistirem. Um é o Love and Death, de 1975, o outro é o Crimes and Misdemeanors, de 89, e por fim, Match Point, de 2005. Nesses filmes, o Woody Allen vai discutir essas questões de forma muito mais divertida, muito mais profunda e muito mais balizada do que eu estou fazendo aqui, tá? Um outro cineasta que é bem interessante de se acompanhar, que faz uma outra abordagem, uma abordagem mais densa, é o James Gray, especialmente num filme chamado Era Uma Vez em Nova York, que é recente, de 2013, 2014, se não me falham os neurônios.
Encontrar um sentido para a vida, encontrar uma ordem para a nossa vida é uma tarefa muitas vezes brutal, muitas vezes é um processo doloroso e muitas vezes é um processo que não tem fim e não tem uma fórmula mágica para isso também. Acho bem preocupante quando a gente começa a seguir certos dogmas simplesmente pela crença de que esses dogmas vão nos livrar da angústia e vão nos livrar do temor do nada e vão nos garantir de que há redenção no final. Nada garante isso. O máximo que a gente pode ter é fé. E ter fé não é tão fácil assim. Tchau, pessoal.